Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como fazer um networking que realmente vende, tá? Antes de tudo, a gente precisa entender que networking é sobre a conexão real entre duas ou mais pessoas, tá? E a venda, ela acontece o tempo todo, não necessariamente quando entra dinheiro na tua conta. A venda ela acontece a partir de como tu se veste, a partir de como tu fala, a partir do conhecimento que tu agrega e a partir do sentimento que tu gera nas outras pessoas, tá? A gente não está falando nesse caso aqui de venda só financeira, a gente está falando de vender a si mesmo, no sentido de aproximação mesmo, no sentido de outras pessoas quererem se aproximar de ti a partir do que tu é. E para isso, a gente vai passar por alguns pontos aqui que eu acredito que são extremamente importantes para que tu gere networking com as pessoas que tu deseja, tá? E também conheça no meio do caminho pessoas que talvez tu nem imaginasse que poderiam ser do teu interesse, mas que vão acabar sendo. Então, para isso, eu vou mostrar aqui uma técnica que eu aprendi com o Giovanni Begossi, que se chama Lei das Órbitas. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer networking de fato e o que não fazer nesse caso. Beleza? Então, bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre como eu cheguei nesse assunto e por que eu tô falando sobre isso, tá? Em 2022, eu entrei na Jovens de Negócios, empresa do Breno Perrucho. A partir do momento em que eu estava lá dentro, eu comecei a fazer muitas conexões. Então, o Giovanni Begossi, que eu já mencionei aqui, os contatos que eu fiz lá me indicaram para outras pessoas também, pelo meu trabalho especificamente. Eu tive acesso a lugares que eu jamais teria e a pessoas que eu jamais teria se eu não tivesse criado essa rede de contatos lá dentro. Então, o networking, ele se trata das conexões que tu faz e essas conexões muitas vezes te dão acessos que tu não conseguiria ter sozinho. É por isso que é muito importante tu começar a parar e olhar para as pessoas as quais estão na tua volta, para as pessoas que trabalham contigo, as pessoas que estudam contigo, as pessoas que convivem contigo e entender que essas conexões elas podem abrir portas para ti e que tu também pode abrir portas para ela, tá? Essas conexões elas podem ser sim pessoais ou profissionais. Isso depende muito de como tu vai tratar isso. Ainda em 2022, foi 2022 ou 2023 que eu fiz o projeto com o Cuenca? Tipo assim, a gente tava junto em 2023, mas você já tinha trabalhado com ele, acho que Tá, foi 2022. Em 2022 eu fechei um projeto com o Paulo Cuenca e ele surgiu, ele só existiu pela minha rede de contatos, porque um amigo meu que trabalhava na Jovens comigo me indicou para sócia da esposa do Cuenca. A gente fechou um projeto, a partir disso a gente fechou um segundo projeto. E aí ela me indicou pro Cuenca, a esposa dela, a Dani, me indicou pro Cuenca e logo depois a gente fechou esses projetos. A mesma coisa aconteceu quando eu conheci o Thiago Nigro, quando eu conheci o Bruno Perini, quando eu conheci a Malu Perini, quando eu conheci o Davi Ribas da QIFI. Então eu tive acesso a essas pessoas porque eu tinha as conexões certas. Beleza, e aí tu pode estar se perguntando, então, Colares, como é que eu faço as conexões certas? Onde eu preciso estar para acessar essas pessoas e como eu chego nessas pessoas? Eu vou te mostrar agora. Em primeiro lugar, tu precisa entender que o networking, geralmente ele está muito associado a interesse próprio, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa desconstruir aqui. O networking, ele é uma troca, é uma conexão. Tá? Então antes, eu vou falar um termo clichê aqui, mas antes de ser interesseiro, tu precisa ser interessado e antes disso tu precisa ser interessante, tá? O que isso significa na prática? Tu precisa gerar valor para as pessoas. Se tu quiser ser valorizado por elas, tu precisa gerar valor. Parece óbvio, mas sim, tu precisa chegar nas pessoas com interesse genuíno de entregar alguma coisa para elas, seja conhecimento, seja uma risada, seja um sentimento, seja qualquer coisa nesse sentido, tu precisa chegar com a intenção genuína de se conectar com aquela pessoa. Mais pra frente eu vou falar sobre a lei das órbitas e essa lei, tu vai ver que ela possibilita que tu conheça pessoas novas que tu nem imaginava que tu poderia conhecer e se conectar verdadeiramente com elas. E isso vai te ajudar a se aproximar das pessoas as quais tu realmente tem interesse em fazer uma amizade, por exemplo. O networking, como eu trouxe, ela é sobre conexão. Eu vou bater muito nessa tecla, porque a conexão ela exige duas partes, não é só uma parte interesseira e a outra interessante. As duas partes precisam ser interessantes uma para a outra. Então, da mesma forma que a pessoa a qual tu quer se conectar te entrega alguma coisa de valor, tu também entrega algo de valor para ela. E para entregar alguma coisa de valor para essa pessoa, tu precisa melhorar
constantemente. E isso se trata de estudar, isso se trata de se desenvolver, isso se trata de estar em cursos, estar em palestras, estar em eventos, isso se trata de sempre buscar por conhecimento, porque quanto mais tu se desenvolve, mais tu tem a agregar para essas pessoas e mais ainda outras pessoas vão querer se aproximar de ti. Então faz o seguinte, começa a estruturar uma rotina, por exemplo, para te se aprimorar, uma rotina de estudos, uma rotina de treino, uma rotina para ser melhor, desenvolva hábitos melhores que vão fazer com que outras pessoas queiram estar perto de ti, sejam pessoas já do teu ciclo ou então pessoas novas fora disso. E como é que tu chega nessas pessoas fora disso? Tu precisa estar onde elas estão. Então, se elas estão em eventos presenciais, tu precisa estar em eventos presenciais. Se elas estão em masterminds, tu precisa estar em masterminds. Sim, para fazer bons networkings, tu vai precisar investir nisso. Então, tu vai precisar dispor de capital de fato. Separa um dinheiro mensal, um dinheiro anual ali, que tu vai utilizar especificamente para fazer networking, para estar nesses lugares. Às vezes, tu vai precisar pagar por acesso. E nesse acesso, tu vai ganhar, de fato, acesso a pessoas que já estão no próximo nível, pessoas que tu quer se aproximar, por exemplo. O Bruno Perini, a maior forma de se aproximar dele é entrando num curso dele, é pagando para estar lá mais próximo a ele. É assim que tu vai subindo os degraus dessa conexão, aos poucos. Ou então, agregar muito valor para a sociedade para que tu seja notado, sacou? Então, existem N formas de fazer networking. E muitas vezes, sim, tu vai precisar pagar por esse acesso. E outra coisa, o networking, como eu já falei, ele é sobre conexão, ele é sobre troca. Então, tu precisa necessariamente aprender a se comunicar da forma correta com as pessoas. Tu precisa aprender a ter postura, tu precisa aprender a falar, a tangibilizar as tuas ideias, a tangibilizar os teus pensamentos, a realmente passar a tua mensagem para essas pessoas. Sejam de fato as pessoas em si com as quais tu quer se conectar, sejam outras pessoas que estejam no ciclo dessa pessoa. Então, o networking ele exige uma comunicação muito clara. Sem comunicação, tu não vai chegar a lugar nenhum. Então, se desenvolve nisso. E eu não estou falando só sobre tom de voz, eu não estou falando só sobre as palavras que tu solta, eu estou falando sobre postura também, eu estou falando sobre gestos, eu estou falando sobre aquela comunicação não verbal, como tu se veste nesses eventos, como tu se veste nesses masterminds, as ideias que tu passa para essa galera. Então tudo isso vai envolver a tua comunicação, beleza? E não seja interesseiro, como eu falei ali no início. Busca realmente se aproximar das pessoas por, de fato, querer ser amiga dela, ou amigo delas. Porque só assim tu vai conseguir fazer conexões reais. Para e pensa nas pessoas que tu admira e aí lista, cara, eu seria amigo dessa pessoa, eu só tô querendo me aproximar por algum interesse pessoal, eu só tô querendo me aproximar por algum interesse egoísta, ou realmente, nossa, a gente consegue ter uma troca, a gente consegue desenvolver uma possível amizade aqui, uma parceria, uma coisa mais pessoal. Então começa a pensar sobre isso, porque, de novo, se tu for sempre com a mentalidade de interesseiro, essas pessoas elas vão perceber e elas vão se afastar de ti. Além disso, tu não vai conseguir focar em gerar valor para essas pessoas, em agregar alguma coisa na vida delas. Então, só se aproxima dessas pessoas se tu tem um interesse genuíno em fazer a diferença na vida delas e tu queira, de fato, que essas pessoas estejam inseridas dentro do teu universo. E aí agora a gente vai ali para a lei das órbitas, que é basicamente o resumo de tudo isso aqui que eu conversei e é a forma mais simples, mais fácil de se aproximar de qualquer pessoa que tu queira, beleza? Então bora lá. Aqui a gente tem um resuminho bem direto e prático do que é a lei das órbitas. Então se liga, dentro de onde tu tá e dentro de onde a pessoa que tu quer se conectar tá, existem várias outras pessoas com níveis diferentes de acesso a ela. E a lei das órbitas, ela fala sobre tu se aproximar dessas pessoas que estão mais próximas de ti, mas que estão dentro do ciclo dessa pessoa, para que tu consiga se aproximar cada vez mais dessa pessoa com quem tu quer se conectar. Mas lembra, de novo, eu volto a bater na tecla. Seja interessado genuinamente nas pessoas com as quais tu vai se aproximar. Não vai só com interesse. E tu de fato vai ser um cara desagradável, tá? Então, quando tu for usar isso aqui, usa de forma genuína e usa de forma sábia, tá?
tá? Não seja uma pessoa que só suga, entrega valor, seja genuíno, se aproxima dessas pessoas que estão em volta da pessoa com a qual tu quer se conectar, de forma que vocês realmente criem uma amizade, que vocês criem uma parceria, que vocês realmente consigam agregar um na vida do outro, beleza? A melhor coisa que tu vai fazer é estar sempre em uma melhoria constante, tá? É isso que vai de fato fazer com que tu consiga se conectar com as outras pessoas, porque tu vai frequentar os lugares certos, tu vai se desenvolver, tu vai se tornar uma pessoa interessante e tu vai atrair pessoas que queiram estar perto de ti. Esse é o único caminho. Então continua sempre estudando, se desenvolvendo, continua sempre buscando agregar na vida das outras pessoas, que o retorno ele vai vir. Eu vou ficando por aqui e aqui embaixo no link da descrição eu vou deixar alguns livros que vão te ajudar a se desenvolver, seja na tua comunicação, na tua postura, na forma qual tu estuda e agrega valor na vida das outras pessoas, e também alguns livros que vão mudar completamente a tua mentalidade. Então, até o próximo vídeo e valeu!